vamos lá. Gente, ó, o noticiário brasileiro ontem repercutiu demais, logo pela manhã, uma operação da Polícia Federal. Mas são muitas informações, assim. São informações que a gente não consegue nem assimilar todas elas. Porque há uma série de coisas que estão truncadas ainda, a investigação está em curso, gente foi presa e vamos lá. A polícia, a operação foi a operação contra-golpe, resultou na prisão aí de um general reformado, 3 militares das Forças Especiais do Exército, conhecido como Kids Pretos, que é um grupo de elite dentro do Exército Brasileiro, um grupo de inteligência e elite dentro do Exército Brasileiro, são chamados Kids Pretos. Também foi preso um policial federal. Eles são suspeitos de planejar um golpe de Estado e atentados aí contra o presidente Lula, contra o vice-presidente Geraldo Alckmin e contra o ministro Alexandre de Moraes, tudo isso no ano de 2022. Entre os presos estão Mário Fernandes, general reformado e ex-secretário executivo da presidência no governo Bolsonaro. Atualmente ele é assessor do deputado Eduardo Pazuello. Também foi preso Hélio Ferreira Lima, militar com formação em Forças Especiais, Rafael Martins Oliveira, militar com formação em Forças Especiais, Rodrigo Bezerra de Azevedo, militar com formação em Forças Especiais, e Vladimir Matos Soares, que é policial federal. As investigações revelam que o grupo utilizou conhecimento técnico militar e avançado para planejar ações criminosas. O plano deles era chamado de punhal verde e amarelo, envolvia aí o uso de metralhadoras, explosivos e até envenenamento. Em novembro de 2022, o general Fernandes teria impresso o projeto, esse projeto Punhal Verde aí, no Palácio do Planalto, antes de seguir para o Palácio do Alvorada. Além disso, ele também elaborou uma minuta para formar um gabinete de gestão de crise que seria liderado pelo general Heleno, então ministro do GSI. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão e 15 medidas cautelares, incluindo aí a entrega de passaporte e a suspensão de funções públicas. Os crimes investigados incluem tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E aí já envolveu também a convocação do Mauro Cid para depoimento ontem e amanhã também, porque segundo o que encontraram no celular dele, coisas apagadas, ele teria omitido algumas informações porque ele fez lá um acordo de delação premiada. E tudo isso ainda está em curso, as investigações, mas esses aqui militares e o policial também foi uma notícia bastante estranha no dia de ontem, né? Acho que o Brasil foi pego de surpresa no meio do G20. Alguns desses militares, inclusive, estavam fazendo segurança no G20 e foram presos lá durante o evento no Rio de Janeiro. Kim Rafael, começo com você. Quando vai terminar essa história? Paulo, eu acho que ainda tem muita coisa para ser informado e acontecer, infelizmente. Bom, o que aconteceu 8 de janeiro, o que depredou o patrimônio público, todo mundo já viu por imagens e não precisa nem tecer comentários. Agora, com relação a essa operação, que são coisas internas, que são pessoas do alto escalão, né, que tinham ali um pensamento, um plano para tentar fazer alguns crimes, né, não só contra a ordem nacional aí, mas a segurança nacional, mas também contra algumas autoridades. Isso é completamente ruim, não só para a imagem do Brasil, que está passando pelo G20 agora, mas também pela circunstância toda, né? Principalmente quando se trata de democracia. Nós estamos aqui, sempre reiteramos essa palavra e algumas autoridades, principalmente ministros do Supremo, vêm colocando essa palavra em primeiro lugar, dizendo sobre a ordem e a proteção da democracia. E a gente vê que muitas coisas aconteceram nesses últimos anos. Minuta de golpe, supostamente, né? O Mauro Cid ali, aquela questão da vacinação, algumas coisas que aconteceram nos últimos 4 anos que precisa ser verificada. E eu acho que tem que ser investigado, Paulo. Sinceramente, tem que ser preso as pessoas, parar de inflamar através de discursos para que militantes de direita vão e façam o serviço dos políticos que estão pensando em dar golpe ou não sei, né? São questionamentos que dá para trazer. E claro que a Polícia Federal precisa aí não só prender os suspeitos, mas trazer mais à tona ainda, através das investigações, o que se pensava em fazer, definitivamente, né? Não só assassinar, mas também o que estavam pensando em fazer com o nosso país.
Então acho que isso tem que ser trazido à tona e esperar os próximos capítulos, que infelizmente vai vir mais coisa aí. Rejane? Eu estava até aqui buscando a nota justamente onde o Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso, não sabia, nunca ouviu falar, inclusive foi pego de surpresa também, relatando que esta tentativa, essa articulação aí foi feita pelos próprios, né? Não, ele se livrou de toda e qualquer acusação possível. Mas a palavra que o Kim usou aqui, democracia, né? É sobre isso. E o Lula foi eleito, a gente tem que aceitar, e é sobre isso. Se fosse, na época, o Bolsonaro sofreu um atentado também passamos ali pela questão da democracia. As pessoas elas têm que ter respeito sobre as decisões de um país, de um todo. E agora nos Estados Unidos, não teve ali contra o Trump também? Então, assim, é no mundo inteiro essa questão das pessoas tentarem passar e fazer da sua vontade, que a sua vontade prevaleça. Então a gente tem que, assim, sobre isso a gente tem que aguardar, né? Eu realmente fiquei extremamente surpresa com essa notícia. Jamais esperava que a gente fosse ter essa novidade aí de tentativa de assassinato, né, tanto do presidente quanto do vice-presidente, e muito menos que militares envolvidos. Tupã. Ai, Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, sabe? Mais uma história inventada. Você viu, falaram que tinha um catarinense lá que foi explodir o palácio. E o que a gente viu, uma pessoa soltando rojão, isso mesmo, ó. Rojão, apontou para a estátua e está lá. Então, tem muito falatório, assim, e eu não acredito que isso seja verdade. Como que esses militares iam chegar perto do Lula para envenenar? Se tivesse alguma conspiração, tenha certeza que teria acontecido na Polícia Federal quando o Lula esteve preso aqui, e tenho certeza que ninguém queria isso. E olha, isso é uma resposta à vitória do Trump para tentar mostrar que a direita quer dividir o brasileiro. Mas a gente está vendo totalmente contrário à esquerda querendo dividir o Brasil. Paulo Caetano. Ângelo. Bem, é completamente inaceitável para quem se considera ser humano. A gente falou sobre isso agora há pouco, a gente está comentando sobre consciência negra. Cara, isso planejar contra a vida de alguém é algo inaceitável. A pessoa tem que ser presa, e acho que a Polícia Federal, que tanto foi elogiada aqui, inclusive pelos bolsonaristas, está encontrando uma cronologia dos fatos. As bobagens que o ex-presidente falava e o que acontecia no mesmo dia nas conversas, como, por exemplo, a impressão os caras gostam de voto impresso, né? Imprimir o golpe dentro do Palácio do Governo. Cara, se a gente aceita isso como normal, tudo vai poder ser aceito. Então, e acho que fica para a grande lição, e é óbvio que o golpe não aconteceu, senão a gente não estava nem aqui conversando, é que a maioria é gente boa. E ser militar não significa necessariamente ser correto e honesto. O que a gente está vendo são militares presos. Pamela Bussolini. Olha, Paulo Caetano, quando eu comecei a acompanhar essas notícias ontem, eu fiquei pensando, mas meu Deus do céu, de novo, né? Eu, por exemplo, estava acompanhando as questões do G20, né? O comportamento da Janja, por exemplo. A história, de novo, esse negócio dessa história do golpe. Eu fico meio com o pé atrás pelo seguinte, a gente acompanha aquela história da briga no aeroporto. Quando tem o Alexandre de Moraes, o dedinho dele, eu já fico meio com o pé atrás. Aquela história do aeroporto, que bateram no filho dele, que não sei o quê. Agora, né, não foi nada disso. Já foi investigado. Não foi bem assim. Aí teve a questão também do Felipe Martins, né? Não, que ele fez a minuta do golpe e foi para os Estados Unidos. Aí ele comprovou que estava no Brasil. A própria Latam falou, esse passageiro não entrou no voo. Aí vem os Estados Unidos e fala assim, esse rapaz não desembarcou nos Estados Unidos. E ele lá preso, tendo que ficar preso por uma acusação que, sinceramente, até hoje eu não entendi. Ir para os Estados Unidos virou crime. Aí vem os Estados Unidos de novo. Esse rapaz não desembarcou nos Estados Unidos. Aí agora, né, ele tá solto, lógico, tendo que cumprir os caprichos do Alexandre, né, de tornozeleira e tudo mais, mas ele nem esteve lá. Então, assim,
Eu prefiro, igual você falou, eu comecei a acompanhar negócio de matar o Lula envenenado, tanta coisa cruzada, que eu falei assim, nossa, tá estranho, parece que eu já vi esse filme, né? Essas informações cruzadas, meio obscuras, que a gente não consegue entender, e daí essa chuva de informação assim que sai de uma investigação que, né, deveria ter mais cautela ali para ser até divulgado informações, afinal de contas a investigação está correndo, né? Esse jogar de informações na mídia é meio estranho. Então eu prefiro aguardar, né, para ver se não vai virar mais uma história do leite condensado. Edivaldo Magro. Só lembrando que a investigação tem 2 anos, tem mais de 200 páginas, tão robustamente comprovada que havia uma arquitetura de golpe. Eu usei essa expressão aqui naquela madrugada após a eleição, quando se instalou aqueles acampamentos Brasil afora, está se comprovando o desdobramento daquele episódio. É de uma gravidade tamanha esses episódios, que eu diria até estarrecedores, né? Ainda a gente deve abordar com muita cautela as autoridades. Ontem o Barroso tratou isso, né, que é o presidente do STF, com extrema cautela, porque é inacreditável que se planeje. Quando você é fora das estruturas do governo, já é preocupante. Agora, me parece, pelo menos as provas levam a essa constatação, que tudo ocorreu com o conhecimento do então presidente da República, dentro das estruturas do governo. Eu quero colocar isso tudo no condicional, tá? Que as investigações não estão totalmente concluídas. O Cid vai ser ouvido novamente hoje, porque talvez ele seja amanhã. Acho que ele é o elo que vai talvez esclarecer tudo isso, né? Então ainda a gente tem muitos elementos a ser esclarecidos, mas seja qual for a conclusão, quando você vê generais, quer dizer, pessoas de alto escalão que estavam dentro do governo, só lembrando, fazendo um recorde desses kids, tinham 26 membros desses kids negros, até patético a expressão, dentro do governo, lembrando que o próprio Bolsonaro tentou por 2 vezes entrar nesses kids negros, chegou a fazer um curso de paraquedista, não conseguiu, e ele tinha uma certa paixão por esse grupo e os levou para dentro do governo. Isso nos leva àquela reflexão desde a transição inacabada. Nós não fizemos uma transição democrática. Os militares, eles flertam, né, Rigon? Eles flertam com o poder, eles flertam com o golpe e encontraram um ambiente adequado para novamente flertar e tentar dar um golpe. Acho que é muito cedo ainda para a gente ter todos os pontos fechados, mas é grave porque a tentativa de assassinato ou planejamento, e não é pensamento, viu, Kim? Já havia, não é só um pensamento, havia um planejamento pós, a instalação de um gabinete de crise para tratar dos pontos que obviamente vão aparecer na sequência em relação a um eventual. Agora, tem um elemento ainda que é meio frágil, né? Armou-se toda essa missão e aí não consideraram que atrasaria uma reunião lá, uma votação no Supremo, e aí abortaram a missão. Eu acho que esse ponto está muito frágil. Quer dizer, armaram tudo isso, vamos abortar a missão, porque não vai, o círculo, o protocolo não vai fechar. Tem muita coisa ainda para esclarecer, mas seja o que for, é grave, é sério e causa muita reflexão e coloca a democracia brasileira ainda naquele limite frágil, né, de preocupação. Vamos ver os desdobramentos posteriores para ver o que vai acontecer, Paulo.